New search warrants tied to the death of Alexis Rasmussen outline a night filled with drugs on the day she disappeared. And the couple she was last seen with may have been paying babysitters with drugs long before they met Rasmussen. Hoje a nossa história se passa no estado de Utah, um dos mais religiosos dos Estados Unidos. A população é geralmente conhecida por seus valores familiares fortes, com altas taxas de natalidade e baixas taxas de divórcio. Isso é em parte influência da Igreja Mórmon, cuja enorme sede, em Salt Lake City, influencia aspectos culturais e sociais do estado. Mas nem tudo é religião em Utah, que é conhecida por seus belos parques nacionais e por abrigar um dos maiores festivais de cinema independente do mundo, o Sundance. E era nesse estado interessante e cheio de contrastes que vivia Alex Rasmussen. Alex Rasmussen nasceu em 1995 dos pais Don e Kirk. Ela tinha 3 irmãos. Alex era uma garota comum, que gostava de ler, dançar e era muito afetuosa com a família, especialmente com um de seus irmãos, que considerava seu melhor amigo. Ela era uma idealista. Com apenas 16 anos, não aceitava viver em um planeta tão cheio de contrastes e queria fazer alguma coisa para amenizar as diferenças sociais. Também era simpática e vibrante, por isso atraía pessoas e fazia amigos com muita facilidade. Alex buscava encontrar sua identidade e seu lugar no mundo, e quem olhasse de fora diria que ela estava no caminho certo. Mas não era bem assim. No ano de 2011, ela trabalhava como babysitter. Para quem não sabe, esse tipo de atividade é muito comum para adolescentes americanos, principalmente para meninas, que veem na função uma maneira de adquirir alguma independência financeira. Em setembro do mesmo ano, ela conheceu uma dupla interessada em contratá-la. Eles eram Dia e Eric Millerberg. À primeira vista, Dia e Eric pareciam meio excêntricos, mas como não é contra a lei querer escapar um pouco da correria diária, Alex foi cuidar dos filhos do casal para que eles pudessem espairecer. O que a moça não sabia é que ambos tinham antecedentes criminais. Os Millerberg, definitivamente, não eram membros respeitáveis da sociedade. Mesmo assim, logo depois que Alex começou a trabalhar na casa, os 3 viraram amigos. E essa diferença de idade entre amigos, por si só, já é algo meio estranho. Dee e Eric eram pelo menos 20 anos mais velhos e certamente exerciam uma influência negativa sobre a moça. Logo ela estava bebendo e fazendo uso de drogas junto com o casal. E depois de um certo tempo, a remuneração que Alex recebia para cuidar das crianças passou a ser paga exclusivamente em droga. Você não ouviu errado, não. Dee e Eric, com quase 40 anos, passaram a fornecer substâncias para uma menina de 16. É difícil estimar o grau de dependência de Alex, porque tudo aconteceu muito rápido, mas certamente o mero consumo de qualquer coisa já era um problema na idade dela, que ainda estava com o cérebro em desenvolvimento. Não fica claro se os pais chegaram a desconfiar da vida dupla da filha, mas os amigos próximos sabiam, e como geralmente essas são mantidas em segredo, ninguém fez nada a prever. No dia 10 de setembro de 2011, o casal quis sair e chamou Alex para ficar com as crianças. Parecia uma noite comum. Às 22h30, ela enviou uma mensagem para a mãe dizendo que Dee e Eric ainda estavam na rua, e a mãe sugeriu que dormisse por lá, para não voltar para casa de madrugada. Foi a última vez que ela falou com a filha. No dia seguinte, Alex tinha um compromisso sério, mas não apareceu. Como ela costumava ser responsável com seus afazeres, não demorou muito para a família saber que algo estava errado e chamar a polícia. Foi uma investigação difícil, e há uma explicação lógica para isso. Normalmente, quando se trata de substâncias ilícitas, é comum que as pessoas fiquem em silêncio. Os amigos não queriam causar problemas para Alex, cuja família certamente ficaria em choque se soubesse do seu comportamento. Mas eles sabiam que o casal pagava o salário da moça em drogas, e sabiam também que isso era um arranjo comum, porque Eric e Dia já tinham feito isso antes, com outras meninas que trabalhavam para a família. A princípio, os detetives se concentraram na possibilidade de Alex ter desaparecido voluntariamente. Isso decorreu do depoimento de pessoas que disseram tê-la visto vagando no centro da cidade. O casal Millerberg foi interrogado, e eles disseram que a babá tinha saído por volta de meia-noite para encontrar um amigo, que foi questionado e negou
tudo. O rapaz disse que não tinha visto Alex na noite em questão e que nunca teve planos de encontrá-la. A única coisa que os dois fizeram foi trocar algumas mensagens de texto, fato comprovado pela análise pericial do celular. O tempo passou e levou cerca de um mês para que conseguissem uma pista. E a pista veio de um informante. Esse homem disse à polícia que, na noite do desaparecimento, Eric tinha injetado drogas em Alex e os dois tinham feito sexo. Dee estava presente e participou de tudo. Em um determinado ponto da madrugada, a moça ficou gelada e começou a passar mal. Então o casal a levou para uma banheira e a deixou lá. Quando voltaram, ela parecia agonizante, então os dois a enrolaram num cobertor. Como Dee era enfermeira, tentou manobras de ressuscitação, mas de nada adiantou, porque aos 16 anos de idade, Alex Rasmussen estava morta. E nesse ponto da história, eu espero que você já tenha percebido que Eric e Dee não eram pessoas respeitáveis. Além de fornecer drogas para crianças, eles estavam em liberdade condicional por violar um sem número de leis criminais. Eric era racista, e a polícia sabia que ele era membro de um grupo de supremacistas brancos. Ou seja, eles teriam muito a perder se fossem presos. Então sentaram e conceberam um plano para tirar o corpo da babysitter do caminho. Na mesma madrugada, Eric ligou para 2 amigos pedindo ajuda. Ele explicou que precisava de um carro emprestado para se livrar de algo, instruindo-os a não fazerem perguntas. No entanto, esses amigos, que já conheciam sua fama, desconfiaram da instrução de evitar questionamentos e decidiram não se envolver. Sendo assim, o casal optou por utilizar sua própria caminhonete para transportar o corpo. E enquanto procuravam um local para desová-lo, deixaram um filho de 6 anos sozinho em casa. Alex foi abandonada no meio de um matagal. Mas um dia depois, achando que o lugar não era adequado, Eric pediu ajuda a outro amigo para mover o corpo para um local mais remoto, com o objetivo claro de evitar que a descobrisse. E foi esse amigo quem, posteriormente, o entregou às autoridades. A moça foi encontrada no dia 18 de outubro de 2011, 38 dias após seu desaparecimento. Com a descoberta do corpo, Eric e Dee, que já eram os principais suspeitos, teriam sido presos se já não estivessem na cadeia por violação de condicional. Eric foi acusado de homicídio culposo agravado, obstrução de justiça, engajamento sexual com menor e vilipêndio a cadáver. Já Dee fez um acordo. Em troca do seu depoimento contra o marido, foi acusado apenas de obstrução e vilipêndio, crimes cujas penas são bem menores. O julgamento de Eric teve início em março de 2014 e ele se declarou inocente de todas as acusações. E podemos dizer que ele fez um tremendo esforço para bancar o bom moço. Esse era o Eric na data do crime. E esse foi o Eric que apareceu na frente do juiz. Ele caprichou tanto que conseguiu até mesmo esconder a tatuagem no pescoço. Tatuagem essa relacionada a um grupo neonazista chamados Guerreiros Arianos Silenciosos. Durante o julgamento, Dee testemunhou a favor da acusação, revelando como Eric injetou as drogas em Alex. Um perito declarou que a jovem tinha uma quantidade de narcóticos em seu organismo 7 vezes superior à dose máxima, o que por si só poderia ter sido fatal. Porém, devido ao avançado estado de decomposição do corpo, outras possibilidades não puderam ser investigadas, tornando impossível determinar com precisão a causa da morte. O julgamento foi extremamente difícil para a família da vítima. Eles tiveram que presenciar as fotos do cadáver apresentadas em juízo, além de ouvir descrições minuciosas do comportamento da moça, o que não deve ter sido nada fácil de enfrentar. Nenhum pai gosta de saber que o filho trilhou um caminho errado. No entanto, todos reconhecem que, mesmo que Alex tenha agido de maneira arriscada, ela pagou com a própria vida pelo erro. E é crucial ressaltar que ela foi a vítima nessa situação. Sendo menor de idade, era a parte mais vulnerável e imatura da história e deveria ter sido protegida. E para piorar, Eric em nenhum momento assumiu responsabilidade por seus atos. Seu advogado alegou que a morte tinha sido acidental, mas o promotor rebateu dizendo que o acusado deliberadamente injetou drogas em alguém que não tinha maturidade emocional para consentir.
Ele queria tirar vantagem de Alex e assumiu o risco de causar danos. E nesse ponto, o grande amor entre Eric e Dia parecia fazer parte do passado. Eric tentou jogar toda a culpa para cima da esposa, e a esposa testemunhou contra ele a favor da promotoria. O júri colocou fé no testemunho dela, e Eric Millerberger foi considerado culpado por todas as acusações. Ele pegou uma pena de 25 anos a perpétua. Sua primeira audiência de condicional está marcada para 2046. Jadia não teve uma sentença tão dura, pois sua participação de menor importância foi levada em consideração. Além disso, ao contrário do marido, ela expressou remorso e assumiu responsabilidade por seus atos. Sua pena foi de até 5 anos por todos os crimes combinados, e ela ficou presa até 2018, quando saiu incondicional por bom comportamento. Hoje, a família de Alex tenta seguir em frente, mas algumas dores são insuperáveis. Em uma entrevista à época do julgamento, a mãe da moça disse: "Eles deixaram minha menina sozinha para morrer. E, além disso, jogaram seu corpo no mato. Como eu posso lidar com isso?" É, eu também não tenho a menor ideia de como alguém supera isso. E aqui termina a história de Alex Rasmussen. Te agradeço por assistir. Daqui a pouco tem mais. Valeu!